Como eu falei, eu sou a Vanessa, estou aqui na Neuromuscular desde 2019 e aqui a gente está envolvido em várias atividades, né? E aí eu coordeno essa atividade que é o Neurotalk, que acontece toda quarta-feira aqui no setor. Então a ideia é a gente trazer os colaboradores para falar sobre diversos temas aqui, ou relacionados à área de neuromuscular, ou outras áreas também, é bem aberto os temas que a gente inclui nessas reuniões. E aí hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e suas aplicações e questões que estão envolvidas na pesquisa aqui no Brasil, né? Aqui na Neuromuscular mesmo a gente tem pesquisas em andamento, então para o pessoal que colabora aqui também é importante saber bem dessa lei, né? À medida que tem toda essa relação com os dados dos pacientes. Então, a LGPD foi uma lei criada em 14 de agosto de 2018. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês, porque acho que todo mundo já foi numa farmácia, e aí o atendente pediu um CPF, certo? Quem já se sentiu incomodado em dar essas informações? Quem sabe por que perguntam o CPF e aí fazem todo um cadastro? O que acontece com os dados de vocês quando vocês passam essas informações pessoais para os atendentes da farmácia? Eles vão te dar um desconto, mas em contrapartida, eles vão ter um banco de dados de todas as pessoas, eles vão ter um histórico dos medicamentos e outros produtos que vocês estão comprando na farmácia. E também tem a situação dos atendimentos médicos, né? Em que o médico pode perguntar sobre os seus problemas de saúde, quais medicações você usa e qual que é a questão disso, né? São outros tipos de dados, são o que a gente chama de dados sensíveis, né? Que a gente vai ver um pouquinho a diferença entre eles durante a apresentação. E aí eu acho que a grande questão dessa aula, né, é que hoje em dia esses grandes bancos de dados viraram uma grande mina de ouro, né? Tem diversas empresas por aí, grandes corporações, que o grande produto delas são os dados dos clientes, né? E então é uma coisa que começou a ser discutida anos atrás, né? E aí o Brasil criou a LGPD para tentar regularizar isso. Então, quais são os riscos envolvidos em você passar essas informações pessoais para terceiros, né? Então, tem essa questão da violação da privacidade, uma vez que os seus dados podem ser usados para fins não informados, né? O atendente da farmácia não vai falar para que ele está pedindo o seu CPF, né? Então, como segmentação comercial, análise de saúde sem consentimento claro. O outro problema é o compartilhamento com terceiros, né? Que é quando os seus dados eles são vendidos ou compartilhados com outras empresas. Isso também é uma questão que pode acontecer. E também vazamento de informações. Então, se essas empresas ou farmácias ou qualquer outra instituição que estiver na guarda desses dados tiver uma falha de segurança, esses dados podem ser expostos e também usados indevidamente. Então, o que é a LGPD? Então, ela visa estabelecer regras claras sobre a coleta, o armazenamento, o tratamento e o compartilhamento de dados pessoais pelas
E da onde vem ela, né? Então, fala que ela foi inspirada no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que é o GDPR, que foi criado em 2016, e aí o Brasil veio em 2018 com a LGPD. Então, ela entrou em vigor dia 28 de 12 de 2018. E quais são os fundamentos da LGPD? Então, ela preconiza respeito à privacidade, autodeterminação informativa, então, meus dados, minhas regras, então, as pessoas elas têm os direitos de decidir o que elas vão querer dar, mandar, retirar, então, elas são os seus próprios dados. Ela também preconiza a liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, inviolabilidade da intimidade aos demais, desenvolvimento econômico, tecnológico e também de inovação, livre iniciativa, concorrência e defesa do consumidor, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade e cidadania também. Então, e aí, como que ela se aplica no Brasil, né? Então, aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados pessoais, tanto por pessoa natural, né, que é a pessoa física, quanto pessoa jurídica, independente do meio, né, online ou offline, no país da sua sede ou no país onde estão localizados os seus dados. Então, ela vai abranger os dados coletados no território nacional, né, ou seja, no Brasil, e que estão relacionados a nós, né, brasileiros. E aonde ela não se aplica, né? Então, a lei também traz isso, né? Então, ela não se aplica quando realizada por pessoa natural para fins particulares e não econômicos, para fins jornalísticos e artísticos, né? Que vai proteger a liberdade de expressão e de imprensa, para fins de segurança, defesa nacional, atividades de investigação também, e fins acadêmicos. Nos fins acadêmicos, porém, ela, no artigo 711, ela exige o cumprimento desses artigos específicos dentro da lei, né? O artigo 7 a gente vai ver que se refere aos dados pessoais comuns e também o 11 a dados pessoais sensíveis. Então, os conceitos-chave, né, dentro da LGPD são o que são os dados pessoais, são informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificada. Então, nesse exemplo, você tem os nossos nomes, sobrenomes, endereços, datas de nascimento, CPF, RG, e-mail, telefone, nacionalidade, assim por diante. E os dados pessoais sensíveis, né? São informações que podem levar à discriminação de qualquer natureza, né? Então, a gente tem aqui como exemplo origem racial ou étnica, convicções religiosas, filiação sindical, opiniões políticas, convicções filosóficas, informações sobre a vida sexual, informações de saúde, biométricas, informações genéticas também. Então, todas essas categorias de dados são consideradas sensíveis, então elas têm que ainda mais serem protegidas. E para você proteger essas informações, existe toda uma metodologia para ser feita, né? Ela pode ser feita de uma forma que é a anonimização e a outra é a pseudo-anonimização. Aqui, vocês veem que a anonimização ela faz com que o dado perde a possibilidade de associação, tanto direta quanto indireta, do indivíduo. E na pseudo-anonimização, ela
dados desnecessários, excessivos, ou também tratados de conformidade. E em relação aos agentes do tratamento de dados, tanto o controlador quanto o operador devem manter o registro das operações de tratamento de dados e realizar, então precisa desse registro. Isso para a pesquisa é muito importante, porque traz esse conceito de rastreabilidade, que a gente vai saber exatamente ao longo do estudo o que aconteceu, então tudo tem que estar muito bem registrado. E a autoridade nacional poderá determinar o controlador que elabore o impacto à proteção dos dados pessoais, inclusive também dos dados sensíveis. Em relação ao tratamento dos dados, ele é feito mediante ao consentimento do titular, então as pessoas precisam, elas devem ter o direito de dizer que sim, dizer que não, né? Vão dar os seus dados ou não, para cumprimento de obrigações legais ou regulatórias pelo controlador ou pela administração pública necessária para executar políticas públicas, por exemplo, Bolsa Família, contratos ou convênios. Também para proteção da vida ou da incolumidade, ou que significa perigo físico do titular ou de terceiro, para tutela de saúde, procedimentos realizados pelos profissionais de saúde, e também para proteção do crédito, por exemplo, extra-judicial. E também, por fim, a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantindo sempre que possível a anonimização dos dados. Então, quando a gente está fazendo um estudo, na hora do tratamento desses dados, né, a gente sempre precisa anonimizar eles. Então, as pessoas, os pacientes, os participantes, eles não vão ser identificados. Eles vão ser identificados apenas por códigos em que você não consegue identificar o nome da pessoa. Então, tem todo esse cuidado para garantir, né, que os dados, tanto pessoais como sensíveis, principalmente, não sejam expostos. Então, quando o responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas, que esse é o caso de dados sensíveis, né? Tem fornecimento do consentimento do titular, então, nesse caso, é para cumprimento de obrigação legal regulatória pelo controlador, são necessários para a execução de políticas públicas, pela administração pública, e também para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Em relação ao término do tratamento de dados, né? Então, o término acontecerá em quais condições? Na verificação da finalidade alcançada, né? Então, quando você fala de finalidade, tem que ter um objetivo para que a pessoa esteja te perguntando os seus dados pessoais ou pessoais sensíveis, né? Então, é muito importante isso. O fim do período de tratamento, pela comunicação do titular, então, a qualquer momento o titular pode revogar, né, o seu consentimento, ou também pela autoridade nacional, então, uma fiscalização, ela pedir para que seja encerrado esse tratamento dos dados, quando tiver uma violação disposta nessa lei. E os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, quando em cumprimento de obrigação legal regulatória pelo controlador, e tudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados e transferência de terceiros. Então, isso significa que esses dados eles não podem ficar para sempre na mão dos controladores. Então, ao terminar o objetivo, né, a finalidade deles, eles deverão ser eliminados. E a fiscalização em cima disso, né, é responsabilidade
julgados, né, em razão das infrações cometidas ou normas previstas naquelas leis, ficam sujeitos a sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional, que é quem faz essa parte, né? E as sanções são as seguintes: pode ser, dependendo da gravidade, né, uma advertência, multa simples, multa diária, publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais ou a própria eliminação dos mesmos. Em relação a estudos de saúde pública, né, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso às bases de dados pessoais, serão tratados exclusivamente dentro do órgão, especificamente para finalidades de realização dos estudos e pesquisas mantidos em ambiente controlado e seguro. A divulgação de resultados ou de qualquer expresso do estudo ou da pesquisa, em hipótese nenhuma, poderá revelar os dados pessoais. Então, é o que eu falei. Dentro de um estudo, você tem a anonimização da sua identificação, que não é possível identificar quem é a pessoa que deu os dados. O órgão de pesquisa será responsável pela segurança da informação, não permitida em circunstância alguma a transferência de dados a terceiros. Então, eles não podem transferir esses dados para terceiros. E o acesso aos dados será objeto de regulação por parte da Autoridade Nacional e das autoridades da área de saúde e sanitária também, quando foi o caso. E aí agora a gente vai entrar um pouco mais no tema de pesquisa, né, que é o objetivo da aula, né? Então, quando a gente fala da pesquisa clínica da presença da LGPD na pesquisa clínica, ela representa sim um avanço ético-legal, mas também foi um desafio que merece uma análise crítica, né? E é uma coisa que a gente discute aqui muito na neuromuscular, que indica que a gente tem dados desde quando a neuromuscular começou os atendimentos, né? Então, é um banco de dados muito grande, mas ao mesmo tempo a gente precisa seguir a lei, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado, né? Quando a gente for fazer as perguntas de pesquisa, né? Com relação a isso, a gente vai discutir um pouquinho disso. Só para todo mundo estar na mesma página, a pesquisa clínica ela é definida como o quê? Como qualquer estudo científico que envolve seres humanos como participantes, utilizando seus dados, informações e materiais biológicos como objeto de investigação. Tem como objetivos avaliar segurança, eficácia, qualidade de medicamentos, vacinas, procedimentos médicos, dispositivos, intervenções na saúde também, né, que sejam disponibilizados para o público. Quando a gente fala de pesquisa, os principais órgãos que regulam a pesquisa são a Anvisa, né, que ela é responsável pela autorização e fiscalização dos estudos clínicos com medicamentos e produtos para a saúde. Nós temos também o Conselho Nacional da Saúde, que aprova os protocolos de pesquisa por meio da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é o CONEP. E no Brasil inteiro temos comitês de ética em pesquisa que avaliam aspectos éticos dos estudos. Em termos de legislação, o que a gente teve
né, a questão de que a LGPD é uma lei geral, então ela vai abarcar todos os setores das atividades econômicas que envolvam o tratamento de dados. Então, e aí cada setor apresenta sua própria particularidade, então isso dificulta um pouco a interpretação da lei, né? E isso torna crítico para a questão das pesquisas aqui no Brasil, né? Uma vez que elas se baseiam em dados pessoais sensíveis para o seu correto desenvolvimento. Então, os impactos negativos dela envolvem risco de inviabilização de estudos na medida que os participantes podem solicitar estudos autorizados a qualquer momento, o que pode comprometer a integridade estatística de pesquisa em andamento. Os artigos que falam sobre isso é o 15 e o 18, né? Que fala que no término do tratamento de dados, você pode revogar o seu consentimento. E aqui também o titular tem o direito de eliminar os seus dados a qualquer momento. Outra coisa é a sobrecarga regulatória, né? Que é a possibilidade de um terceiro processo de aprovação pela ANCD, além da comércio do CEP, né? Então isso aumenta custo, prazo, na contramão da desburocratização desejada. Os artigos que falam sobre isso é o 55A e 55J, né? Que a 55A que fala da criação, né, da NPD, né? E o 55J fala sobre essa questão de realizar auditorias e fiscalizar. Outra coisa também relacionada a isso é a existência da anonimização e consentimento explícito, que pode atrasar os estudos, especialmente em pesquisas multitextas, que são aquelas que acontecem ao mesmo tempo em vários locais do mundo, né, para testar medicações, etc. Os artigos que falam sobre isso é o 7º e o 11, né? Então, o 7º fala sobre a realização de estudos por órgãos de pesquisa, sempre falando da anonimização dos dados, e aqui falando que todo titular é responsável legal consentir para finalidades específicas. Outro impacto negativo se refere aos estudos retrospectivos, né? Então, aqui nessa imagem, só para mostrar, existe prospectivos em que a gente vai ter um participante e aí a gente vai analisar para frente, né? Então, fazer intervenções ou tratamentos e o desfecho está no futuro. E os prospectivos, eles olham para o passado, então eles já pegam dados que já foram estudados, etc. Então, nesse sentido, esses retrospectivos usam dados já coletados e pode não haver um consentimento específico para o uso acadêmico na época que foram coletados. Isso pode gerar insegurança jurídica, né? Então, por exemplo, tem prontuários, pessoas que fizeram seus dados, e aí se a gente for fazer um uso retrospectivo, a gente tem que ir atrás do paciente e pedir o consentimento para usar esses dados, não importa que sejam dados de 10, 15, 20 anos atrás. E os pontos positivos da LGPD são, né, que ela garante a proteção da privacidade da pessoa, né, então reforça o respeito à dignidade do participante, exigindo um consentimento claro e informado. Ela também, uma padronização legal, então ela cria um marco regulatório que harmoniza as práticas de